Tem uns livros que parecem nos transportar para outros lugares. Sabe aquela leitura que faz com que você imagine no detalhe um lugar onde você nunca foi, ou até mesmo que você nunca nem pensou que existia? Ou pelo menos não nesses detalhes tão profundos das existências humanas que passam por esses lugares dia após dia. Lendo livros assim, a gente não só se conecta com as personagens em si, mas com o espaço dessa história, o espaço que está ao redor dessas personagens e que passam a se conhecer a partir desse espaço, desses lugares, desse cenário que é, na verdade, muito mais do que um simples cenário numa boa história. Ler certos livros é tipo viajar, conhecer um lugar novo, ver cores novas, paisagens novas, ter sensações novas, sabe? E essa sensação boa de viajar de verdade no livro veio com essa leitura aqui, minha primeira leitura de ficção do ano de 2026. Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Benzimon. Oi, eu sou a Raquel, eu leio livros, eu ensino italiano. Deixe seu like, se inscreve no canal para acompanhar as minhas leituras, minhas curiosidades e um pouco da minha vida de professora e acadêmica. Esse livro, na verdade, ele foi escolhido meio aleatoriamente aqui na minha estante. Eu tenho uma meta pessoal de leitura, que é ler os livros que estão aqui e que não são meus, que compõem o meu cenário, mas não são necessariamente meus. E esse daqui é um volume que veio com a assinatura da TAG há alguns anos. Meu companheiro assinava e recebia esses livros em casa, e eu resolvi ler, porque eu achei muito bonita a capa, tanto do encarte que veio junto, quanto a capa do romance em si. Aí eu decidi ler. E eu já conhecia a Carol, né? Ela é uma escritora famosa de nome no meio literário contemporâneo. Ela é muito elogiada, inclusive, mas a capa me chamou muita atenção e em um desses momentos aleatórios de escolha que eu fiz aqui em casa, olhando minha estante, pensando no que é que eu ia ler. E assim, como leitora, eu tenho que dizer que dificilmente eu leio uma sinopse, orelha, essas coisas, porque eu gosto de me surpreender na leitura, das primeiras páginas. E eu acho que é interessante, né? Quando eu comprava mais livro na livraria, eu sempre dizia que eu lia a primeira página na livraria, porque eu acho que é ela que ganha a nossa atenção e que ganha a atenção do leitor atento, sabe? E no caso desse livro da Carol, eu li quase sem querer, né, a contracapa, esse textinho aqui. Eu fiquei muito surpresa como esse pedacinho de texto dialoga tanto com a imagem da capa e tanto com a história que eu li depois. Era o ar da serra. Nós estávamos ali, com 5 ou 6 anos de atraso, mas ali, finalmente ali. Tínhamos sobrevivido a uma briga que continuava pairando sobre nós. A Paris, a Montreal, a loucura das nossas famílias. Aquela viagem era mais um fracasso irresistível. Essa contracapa, ela não é muito típica. Na verdade, ela diz muito pouco sobre a história. Ela não diz nada sobre a história. Mas eu achei que foi o suficiente para me fazer pensar nessa Serra Verde, na viagem, na briga que continuava pairando, nas famílias cheias de loucura e no fracasso irresistível. Que engraçado, uma narrativa em primeira pessoa que diz que vai fracassar, sabe que vai fracassar e não resiste. Vai mesmo assim. E o livro, ele é mesmo uma road trip fracassada. Ele já começa no meio da BR-116, duas meninas viajando num carro meio decrépito e querendo viajar por lugares não tão conhecidos e não tão turísticos assim. Tudo o que fizemos foi tomar a BR-116, passando sob pontes com slogans de cidades que não tínhamos a mínima intenção de visitar, ou que falavam na volta de Cristo e na contagem para o fim do mundo. Deixamos para trás as ruas suburbanas cujo início é marcado pela rodovia, que depois vão se perder em um parque industrial, e nos casebres jogados em volta de um arroio onde os cachorros vadios se arrastam e quase nunca latem. E seguimos até a reta virar curva. Essa coisa meio maluca de viajar pelo Brasil, né? Esse foi o meu primeiro pensamento ao ler essas primeiras frases desse primeiro romance da Carol Benzimon que eu li. E viajar nesse país, né, é se deslocar em uma geografia gigantesca, é seguir até a reta virar curva, é encontrar uma paisagem caótica tipo essa, em todos os cantos desse país. Toda BR, toda estrada tem esse tom de paisagem. Isso é o legal da ambientação de livros que são pensados assim, bem na medida. Em uma sequência de frases, dá para imaginar as placas, o asfalto da estrada, as ruas que terminam na rodovia, os cachorros coitados que ficam nesse pedaço de terra por aí em vários lugares do Brasil. Não precisa de páginas e páginas de descrição para pensar esse espaço, que no fundo é a própria história. O espaço é a história. Mas beleza, vamos para a história.
Esse livro aqui é em primeira pessoa. Todos nós adorávamos cowboys é a road trip de duas ex-amigas de faculdade, a Cora e a Júlia. Depois de morar no exterior, uma em Paris, na França, e outra em Montreal, no Canadá, elas se reencontram e decidem, com uma certa imprudência, comprar uma bela de uma briga com a família, com as duas famílias no caso, e viajar as duas juntas pelo interior do Rio Grande do Sul, que é o estado de onde elas são. Eu dirigia. Júlia estava com os pés sobre o painel. Eu raramente podia olhar para ela. Quando ela não sabia das letras das músicas, cantarolava. Tu mudou o cabelo, eu disse, olhando de relance para a franja dela. Júlia respondeu, há mais ou menos 2 anos, Cora. Nós rimos enquanto subíamos a serra. Isso foi o começo da nossa viagem. É tão bonito quando a pessoa escreve e consegue ser tão sintética, falar em frases tão curtas e absolutamente necessárias para o desenvolvimento da história, e essas frases que instigam quem segura esse livro aqui a continuar, a querer conhecer essas duas personagens de maneira mais profunda, tentar entender qual é a dessa viagem no meio de uma BR aleatória. Eu simpatizei com elas de cara como leitora. E eu fui entendendo ao longo da leitura que essa viagem era algo que elas queriam fazer desde o momento em que elas ficaram amigas na faculdade de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a Cora era a mais danada. É ela quem nos conta a história, a narrativa em primeira pessoa é na voz dela, e ela parece ser bastante consciente da própria mediocridade. Ela nasceu em uma família ali de classe média, e ela era um pouco rebelde sem causa na adolescência, assumidamente bissexual, o que causa sérios problemas para ela dentro da família. E ela vai estudar no exterior quando ela tem a oportunidade. É ela quem vai morar na França. E aos poucos a gente vai conhecendo essas questões existenciais que ela tem dentro da realidade de onde ela vem, né? E isso só acontece a partir do contraste. A gente conhece a Cora no contraste que ela tem, e que eu acho que é o mais bonito da narrativa, o que ela tem com a outra personagem que também divide o protagonismo com ela. Porque ela só é a rebelde sem causa, a menina meio malvada, porque ela conta a própria história a partir da relação dela com a Júlia, que é o oposto completo dela. Ela é a menina boazinha, ela também vai estudar na Federal do Rio Grande do Sul, mas ela sai de Soledade, uma cidadezinha bem pequena no interior do estado, e ela vai morar num pensionato católico, ela tem uma família bem tradicional e típica do interior mesmo, e elas são mesmo a água e o vinho, o branco e o preto, ao longo da história inteira. E essa história aqui nada mais é do que essas duas se reencontrando, encontrando uma a outra, sentindo aquela tensão gostosa de ver alguém que não vemos há muito tempo, mas repensando, recontando alguns flashbacks do que aconteceu, e ela nos diz o que as uniu e o que as separou. O que, na verdade, fez com que elas fossem viver a um oceano de distância uma da outra. Sobretudo, o que levou essas duas jovens a entrarem dentro de um carro decrépito, sozinha, e viajarem pelo interior do Rio Grande do Sul, só as duas, buscando uma aventura. Foi uma paixão, né? Evidentemente. Acho que deu para notar o tom do primeiro parágrafo do romance que eu li aqui. E pela história que eu contei também, acho que dá para notar que elas têm uma relação. Mas o bonito do livro não é só esse romance sáfico. Embora isso seja também muito bacana para pensar o desenvolvimento da história a partir da sexualidade das personagens. E isso também é narrado de maneira muito sensível, eu achei. Mas eu acho que é muito interessante entender e pensar e refletir como elas passam um percurso de formação consigo mesmas a partir dos lugares que elas visitam. Elas se descobrem lésbicas ou bissexuais, como elas se descobrem também adultas, donas dos próprios destinos e seres humanos com capacidade de decisão sobre si mesmas, dentro de uma família complicada com quem elas não concordam tanto. E isso é formação no sentido de romance de formação mesmo. De certa forma, elas passam de um estado de desconhecimento sobre si mesmas. Enquanto a história acontece, essa pequena parte de vida delas acontece e nos é mostrada a partir da leitura. Isso vai sendo contado para nós à medida em que elas se descobrem, crescem, mudam. Elas passam a ser mais conscientes de si mesmas e do mundo ao redor delas. E isso acontece com a gente também, né? Ler é sempre crescer também, de certa forma. E, meu Deus, esse livro aqui foi uma coincidência muito feliz. E por todos esses elementos com os quais eu me identifico como leitora, de fato foi uma leitura muito feliz, mas principalmente pela ambientação. E
pela sutileza com que o Rio Grande do Sul é narrado aqui, com palavras simplesmente cheias de menções a lugares que existem e que eu, como pessoa com acesso à internet, fiquei muito impactada, porque eu pesquisei as imagens e eu fiquei profundamente encantada com o que o Brasil tem de mais lindo dentro do seu território. Então os canyons eram realmente impressionantes, como mesas, como fendas, como engolidos pela terra e lutando para ficar. Todos verdes, e o que parecia musgo à distância, talvez fossem gramíneas, arbustos, árvores. Dizer que tudo tinha começado no rompimento do supercontinente chamado Gondwana, e lá estávamos nós 4, caminhando debaixo do sol. Tínhamos visto o mar, havia uma parte de terra lá embaixo toda recortada em plantações. Logo depois, a costa, uma listra ligeiramente mais azul que o céu. Sentamos na beira do precipício para comer nossos sanduíches. A pedra estava quente. Essa é uma descrição de um momento que elas têm no Parque da Serra Geral. Belíssima e sensível, sem olhar a imagem. Lendo as palavras no silêncio do livro, eu já tinha achado magnífico. O Brasil é realmente de uma beleza natural muito ímpar. E tem canyon, tem floresta, tem cidadezinha, tem metrópole. E essas duas personagens, nesse livrinho aqui, que é bem pequeno e maravilhoso, elas mostram como a paisagem variada do Brasil afeta a nossa existência no mundo. Eu saí dessa leitura querendo muito conhecer e ver com os meus próprios olhos o Parque da Serra Geral e o Canyon do Itaimbezinho. E quando o livro é bom, ele é bom, né? Acho que ele nos dá essa sensação. A narrativa contrasta muito essa paisagem do interior, essas cidadezinhas visitadas por elas, tipo Caçapava do Sul, Minas do Camaquã, Bagé, Antônio Prado e a própria Soledade, que é a cidade natal da Júlia, personagem ali que viaja com a Cora. Essas paisagens que elas visitam, que elas veem, elas são o profundo do livro. Claro, elas são descritas através das palavras da Cora, né, essa personagem que tem esse encantamento com o interior, por ter vindo da cidade grande, por ter crescido na capital Porto Alegre, e no momento em que ela nos conta a história, ela já teve uma experiência morando fora, morando numa cidade também muito grande, muito diferente do Brasil, evidentemente, que é o caso de Paris, que é de onde ela veio para realizar essa viagem. Mas ela, né, como personagem, como voz narrativa da história, ela tem esse encantamento pelo interior, pelos lugares que têm um tempo próprio, uma relação assim muito ímpar. E a relação da Cora com esses lugares, com esses espaços, é quase mítica. Ela se encanta com os lugares por onde ela passa. E esse encantamento, ele passa para nós enquanto a gente lê o romance. E essa foi uma das minhas primeiras leituras do ano, foi a minha primeira leitura de ficção de 2026. Eu li nas férias escolares, um momento em que eu tenho mais tempo livre, trabalho um pouco menos, e eu fiz uma promessa para mim de usar esse tempo para ler mais em português. Já que eu ensino italiano, eu acabo lendo muito mais nessa minha língua, que é uma língua de trabalho, né? E sempre que eu tenho um pouco mais de tempo livre, um pouco mais de espaço na minha rotina, eu procuro me ocupar com leituras em português. E essa leitura aqui, esse livro, ele me surpreendeu muito positivamente, porque foi uma coincidência a tamanha beleza que eu encontrei nessas páginas. Essa edição aqui da Tag, ela não é tão fácil de achar, porque ela já saiu faz algum tempo no clube de assinatura, mas tem uma edição também muito bonita da Companhia das Letras mais recente, que é um pouco mais acessível. Sobre o título, Todos Nós Adorávamos Cowboys, ele parece não dialogar muito com a história que eu contei aqui e com tudo que eu disse, nem com a minha breve análise que eu fiz também, mas aos poucos, enquanto a gente vai lendo, ele vai fazendo sentido. Mas o sentido mesmo dele aparece quando a gente chega no final desse fracasso irresistível dessas duas queridas ao longo das estradas do Rio Grande do Sul. Obrigada por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixa um comentário, me diz o que você achou da minha leitura, da minha análise. Quem sabe você leu esse livro também por um acaso. Eu vou adorar conversar com você sobre bons livros. Tchau!